Muito bem, esse é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Confira lá futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia de discutirmos, em parceria com o site Porvir, as novidades no campo da educação. Pois é, o Plano Nacional de Educação, o PNE, está em vigor e apresenta 20 metas para transformar a educação brasileira. Uma delas, a meta de número 6, prevê a educação integral em no mínimo 50% das escolas públicas. E a proposta vai muito além do maior tempo de crianças e jovens no ambiente escolar. Prevê a oferta de múltiplas oportunidades de aprendizagem. E nesse cenário desafiador, o programa de hoje vai discutir aqui o uso dos meios, linguagens e instrumentos de comunicação como ferramentas para diversificar e qualificar as experiências de aprendizagem para educadores e alunos, apostando no maior acesso à comunicação e principalmente em espaços abertos para a produção colaborativa de conteúdos. A educomunicação oferece muitas possibilidades para a construção do conhecimento. E aí, para entender como o exercício do direito de todos à expressão e à comunicação pode ser um aliado nos espaços escolares e também na comunidade onde ela está inserida, eu recebo aqui no estúdio o Ismar de Oliveira Soares, o professor que é presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação e uma das principais referências no tema aqui no Brasil. Professor Ismar, bem-vindo à Conexão. Muito obrigado pela oportunidade desse diálogo. Muito bom. Também conosco aqui no estúdio está o Anderson Lima, ele é diretor do documentário Quando Sinto Que Já Sei e idealizador do projeto de canal de TV online Pedal, Pedagogias Alternativas. Anderson, bem-vindo à Conexão, tudo bem? Obrigado, estou me sentindo muito bem-vindo e espero poder dar altas pedaladas aí nesse tempinho que a gente tem. Muito bom, vamos pedalar juntos então. E também conosco aqui no estúdio está o Marcial Consani, que é professor do curso de licenciatura em Educomunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP. Marcial, bem-vindo à Conexão também. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e a gente espera realmente poder contribuir com um debate de alto nível. Muito bom. E daqui a pouquinho a gente também fala com a Tatiana Clix, nossa parceira do site Porvir. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários, opiniões pelas redes sociais. Já aproveito e coloco aí na sua tela. Vamos lá ao facebook.com/canal Futura Oficial, nossa página na web para você aí curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Ou ainda no Twitter, você pode aí, a partir dessa chamada aqui da nossa série de entrevistas do Plano Nacional de Educação, de segunda a sexta, 8h30 da noite, com o Antônio Góes. Aqui embaixo você também já encontra esse post sobre a parceria Porvir Conexão Futura no tema Educomunicação e deixar registrada aqui a sua questão. Também temos o bom e velho telefone, que você pode ligar de qualquer parte do Brasil para 0 Operadora 21 2273 5020, os números que estão na tela para você. Enquanto você faz isso, começa aqui a nossa roda de conversas. Mais uma vez, bem-vindos os três, um prazer recebê-los aqui. E eu falo aqui do tema educomunicação. Para quem não acompanha a área da educação, ainda pode achar estranho, né? Educomunicação. É educação ou é comunicação? O professor Ismael, que trabalha diretamente nessa área, ainda causa um estranhamento, nem quem não acompanha de perto a área da educação, o termo, começando pelo nome, né? O termo realmente é um neologismo, não é? E por ser um neologismo, algumas pessoas perguntam em que dicionário está. Na verdade, já está em muitos dicionários. Inclusive, o primeiro dicionário foi na Itália, em 2002 aparece o termo. E aqui na América Latina, especialmente, se trabalha esse conceito para falar das operações que nós fazemos, que as crianças fazem, professores, agentes culturais, na interface entre a comunicação e a educação. Não é? O diferencial da educomunicação é que ela tem uma visão própria, não é uma visão da educação sobre a comunicação, da comunicação sobre a educação, mas é uma visão alternativa, uma terceira visão, e é por isso que as pessoas se espantam um pouco. Agora, os resultados dessa prática têm mudado tanto a comunicação quanto a educação nas escolas, nas organizações sociais e até na mídia.
Sem dúvida. O professor Marcel também acompanha isso de perto, lecionando o que é educomunicação, também para educomunicadores. De certa forma, como o professor Ismar disse aqui, tem a questão da neologia, do nome, enfim, mas na prática isso já tem uma imensidão de práticas sendo colocadas aí nas salas de aula e mudando um pouco a forma de trabalhar a educação também, né? Olha, é um trabalho muito gratificante hoje em dia eu trabalhar com os educadores, os educomunicadores, porque eu vejo na trajetória deles quase que uma continuidade assim da trajetória que eu próprio descobri. Porque antes a gente não falava em educomunicação, né? Era um termo pouco conhecido. Então eu trabalhei como educador, como arte educador e sempre surgindo novos desafios, novas questões, como por exemplo trabalhar com a mídia na escola. Então, procurando as respostas, eu me deparei com o campo da educomunicação. Eu acabei me apaixonando, fui depois fazer uma formação complementar e felizmente eu posso transmitir ou compartilhar as experiências que a gente teve com alunos e professores em escolas, melhorando as relações comunicativas com uma nova geração de comunicadores que nos procura na licenciatura. Muito bom. Anderson, você também trabalha aí com a garotada, trabalha diretamente colocando a mão na massa, né, de comunicação aí. Sim. Como é essa questão da mesma forma de pensar um projeto de educomunicação, não é nem pela forma tradicional de pensar num projeto de aula formal, muito menos de um projeto de comunicação formal, essa integração na prática, como é para você? Então, eu acho que até fugindo um pouco dessa questão da análise do significado do educomunicação, partindo um pouco para um lado diferente dessa questão semântica de analisar a palavra, a educomunicação, dentro do pedal e dentro dos espaços onde eu estou inserido, ela acontece de uma maneira muito orgânica. Principalmente porque desde criança, durante o meu tempo de aluno e quando eu entrei para a escola, eu sempre observei que a comunicação sempre foi muito centralizada no educador, né? E sempre foi uma necessidade muito grande minha e das pessoas que me cercam e que são entusiastas dos projetos onde eu estou envolvido, fazer com que a comunicação fosse descentralizada e que partisse tanto do aluno quanto do educador, né? E eu penso que esse formato onde o aluno possa falar e não ser entendido como um aluno rebelde dentro da escola é uma quebra de paradigma, porque a gente vem de uma estrutura escolar onde aluno bonzinho é aquele que fica quietinho, né? Que obedece tudo que obedece tudo que o professor fala. Então ele está quietinho ali só recebendo e a relação de comunicação muitas vezes se dá muito mais por aquilo que eu entendo, compreendo, consigo compartilhar do que propriamente com o que o outro está querendo passar para mim, porque muitas vezes não é aquilo que eu absorvo, né? Professor Ismar, essa questão do professor falar e o aluno ali, todo mundo sentadinho, igual, ali um atrás na classe, infelizmente isso ainda é muito prática em muitas escolas. Não, né? isso é hegemônico. Não é? É hegemônico, né? A maioria das escolas brasileiras ainda funciona dessa forma. Na maioria das escolas, e nós temos um problema gravíssimo no Brasil, nós temos aí quase que 20 milhões de crianças e adolescentes chegando à escola, que eles não participam ainda do ideário daquilo que se imagina ser o currículo tradicional da escola brasileira, com o qual precisamos dialogar. Não é? Então, e essa classe de jovens que estão se aproximando necessitam que se reconheça o direito que eles têm de expressão. E quando isso se dá a eles, e o professor passa a dialogar com o aluno com o professor, supera-se o pavor que esses alunos têm da escola, aumenta a animação deles, o envolvimento deles, a criatividade deles, e existe um resultado final educativo espantoso. Não é? Então, isso, na verdade, o Brasil aprendeu muito com a prática das organizações sociais, as ONGs que trabalharam, não é? com essa prática. E nós sempre tivemos atrás de nós, soprando nossos ouvidos, a palavra de Paulo Freire, falando de comunicação dialógica. Porém, onde é que está isso? A educomunicação veio trazer essa prática. Não é? Então, na verdade, a educomunicação é uma praxis que traduz o pensamento de reformadores da educação. Paulo Freire é um deles, Freinet é outro. Não é? E nós, então, hoje estamos possibilitando que essa revolução se dê, atendendo especialmente a nova juventude e a nova infância que está chegando à escola do Brasil.
Mas parte fundamental disso é a formação de educadores com essa visão também, né, Marcelo? Senão a gente também pensa muito aqui na escola querer mudar, mas se esse profissional que está lá na ponta, no dia a dia, também não enxerga isso como uma oportunidade, não busca esse tipo de formação, isso também pode ser uma dificuldade. Olha, foi levantada uma coisa muito interessante aqui, que é o DNA da educomunicação, que ela surge como uma prática alternativa. Então, o maior desafio de alguns anos para cá acabou sendo de integrar educomunicação enquanto política pública. E não é uma coisa fácil. Eu tenho uma trajetória que ela passou por Secretaria do Menor, que é Trabalho Social, passou por Secretaria de Cultura, e eu me estabeleci na educação. Na educação, houve toda uma revolução recente no sentido de você falar em projetos interdisciplinares, transdisciplinares, você falar em transversalidade do currículo, na própria pedagogia de projetos, né? Então, são todas tendências modernas que, de certa forma, elas abriram a porta para que a educomunicação ela entrasse na escola pública. Então, o trabalho que a gente dirige de formação para o educomunicador hoje em dia é que ele se visualize como um comunicador trabalhando a serviço da educação, mas também como um comunicador que educa pela comunicação, produzindo mídia. Sem dúvida. Eu quero aproveitar e falar sobre algumas iniciativas já bem-sucedidas em relação à educomunicação. Tem uma série de reportagens no nosso site parceiro Porvir. Vamos colocar na tela aí o porvir.org. Aqui você vai encontrar aí muitas iniciativas bacanas que o pessoal do Porvir consegue reunir aqui sobre aplicativo gratuito para pais, crianças e educadores, aqui um outro que traduz notícias para a linguagem das crianças. Então vou aproveitar e chamar agora a nossa parceira Tatiana Clix, deixa eu colocar ela aqui em tela cheia para vermos melhor a imagem da Tatiana. Tati, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez à Conexão Futura. Oi, Cristiano, tudo ótimo, prazer estar conversando com vocês de novo. Bom, Tati, na nossa época de estudantes, aí já um retroprojetor, um mimeógrafo, já pareciam grandes avanços tecnológicos, né? Mas eu sei que agora, pelas experiências que vocês acompanham aí de perto no Porvir, conta pra gente um pouquinho de que forma as novas tecnologias também têm auxiliado os novos alunos na Escola Municipal de São Paulo, por exemplo, a se tornarem repórteres na comunidade deles na escola. Então, acho que a questão, claro, conceitual da educomunicação tem a ver em mexer com a comunicação dos alunos, e tem uma série de ferramentas hoje que estão à disposição de muitos dos estudantes, que eles naturalmente usam elas e sabem usar, como câmeras fotográficas, né, o celular grava vídeos, eles podem gravar entrevistas, fazer podcast. Tem um monte de ferramenta que hoje pode ser usada na sala de aula para ajudar nesses processos, né, de comunicação e educação. Essa escola que você falou, a Escola Sud Menuci, na Zona Leste, tem um projeto que acontece lá desde 2010 de educomunicação, começou com um jornal impresso, né, e aí, com a empolgação dos alunos e com a ajuda de algumas ONGs e projetos sociais que foram ajudando eles a formular esse projeto de educomunicação lá, hoje tem 60 alunos que fazem atividades no contraturno e eles se tornaram repórteres. E eles vão, enfim, com essas ferramentas, né? Com um gravador, com um celular que faz uma filmagem, com um bloquinho também, que continua sendo uma ferramenta que pode ser usada, né? E eles percorrem a comunidade, a cidade, para retratar os assuntos que dizem respeito a eles e à comunidade. E depois eles publicam isso das mais variadas formas, né? Seja num blog, seja na internet, seja ainda tem um jornal impresso também, em formato de áudio, vídeo. É super bacana e cria identidade, né? Uma coisa que eu acho que é importante também nesse processo, os próprios alunos criam identidade, criam linguagem, falam a língua de quem está se comunicando com eles, é super empoderador. Sem dúvida. Tati, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Professor Ismar, aqui eu acho que é um exemplo prático, né, de como a gente consegue pensar aí não só a tecnologia pela tecnologia ou o projeto que é divertido para o aluno, enfim, mas pensando aqui em contraturno, então educação integral no sentido amplo da palavra, utilizando tecnologias e fazendo a diferença em envolvimento da criançada com a comunidade onde está inserida a escola. Olha, a comunicação, na verdade, passa a ser um elo transversal a esses processos todos, não é?
Só que a comunicação da qual estamos falando é necessariamente a comunicação dialógica, necessariamente participativa, necessariamente voltada para a prática da cidadania. E isso tudo diz respeito a uma posição política frente ao mundo, frente à sociedade, não é? E quando nós trabalhamos uma comunicação vertical, por exemplo, nós reforçamos a situação do aluno como alguém integrado numa organização que tem lideranças e que eles devem obedecer. Quando, ao contrário, nós colocamos os alunos produzindo, junto com os professores, conteúdos numa perspectiva de uma gestão participativa, nós estamos criando uma nova perspectiva de ver a comunicação e também de ver o currículo. Nós estamos acreditando que pela comunicação poderá haver uma grande revolução e transformação das próprias grades curriculares da educação brasileira. Muito bom. Anderson, tem um projeto de TV online. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona isso a partir do conceito da comunicação. A garotada trabalhando numa TV online, usando essa tecnologia que está disponível para todos, mas pensando em educação também. Sim, na verdade, a TV online chama PEDAL, que é Pedagogias Alternativas, e ela é sediada em 3 instituições de ensino, que é a Escola Oficina Pindorama, que é uma escola privada, o Projeto Âncora, que é uma ONG de assistência social, que tem uma escola de educação infantil e de ensino fundamental, e o terceiro, que é a EMF Campos Sales, que fica dentro do bairro Educador de Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo, e que atualmente está acontecendo esses 3 projetos justamente para pegar o viés desses perfis institucionais, que é da ONG, da escola privada, da escola pública, e pensar quais são os tipos de obstáculos e quais são as possibilidades de dimensionar esses projetos dentro desses espaços. A segunda coisa é que o PEDAL ele é um grande mosaico de atividades e de ferramentas, né? Então ele trabalha com o GEMA, que é um grupo escolar de mídia alternativa, onde os alunos recebem e conduzem também aulas de jornalismo escolar. E com isso vai produzindo as matérias, contando as histórias do que acontece na escola e tentando gerar um ambiente efervescente de comunicação ali dentro. O outro, que é o OPALA, que é a Oficina de Produção e Alfabetização Audiovisual, onde os alunos operam os equipamentos e entendem o fazer cinematográfico, o fazer do vídeo por detrás das câmeras. E o terceiro, que é o Pintando Set, que é uma oficina de atores, onde as crianças recebem técnicas e se empoderam dos processos de construção de narrativas e atuam dentro de webséries. E aí dentro desse perfil a gente cria um ambiente colaborativo entre os próprios alunos, fazendo com que seja gerado diversos produtos, como os 6 quadros que existem, tanto dentro do GEMA, que é o Dicionário, o Pedalando, que são oficinas de jornalismo em outras escolas que não são assediadas, e o que tem. Porque durante muitos encontros que eu vou em palestras, e eu falo das escolas democráticas, e eu ouço, assim como o José Pacheco também, que foi um entusiasta dessa ideia, a gente dizendo, lá na escola não tem uso de uniforme, não tem divisão por séries, não tem prova, não tem isso, não tem aquilo, e o que tem? Então, eu acho que unir o projeto de educomunicação com a ideia de retratar o que está acontecendo dentro das escolas, talvez seja o nosso maior objetivo e o que está acontecendo dentro desse mosaico todo. Muito bom. Uma pergunta que chegou aqui para a gente, você de casa ainda pode mandar para o site, para o Facebook, para o Twitter. A gente tem aí alguns 5 minutinhos antes de encerrarmos, mas a pergunta da Maria Angélica, de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Ela ficou muito interessada no tema da educomunicação, é educadora e quer saber se aqui no Rio de Janeiro vocês já têm conhecimento de algum curso ou um curso online que ela possa pegar mais informações. Marcel, você tem conhecimento de algum curso aqui no Rio de Janeiro presencial? Olha, a gente sabe de iniciativas de cursos que estão implementados, por exemplo, em Campina Grande, na Paraíba. A gente sabe de alguns cursos que estão em tramitação pelo Brasil, mas em exemplo de curso aqui na área do Rio de Janeiro nós não temos. O que existe sim é um projeto do próprio
curso de licenciatura, da gente abrir atividades de extensão que possam ser realizadas à distância, porque a gente não quer circunscrever a educomunicação dentro de um grupo, de um círculo acadêmico restrito. A gente quer dialogar com o Brasil inteiro, a gente quer realmente pensar em termos de políticas públicas, né? Então, talvez essa informação, agora futuramente, a gente tem alguma boa novidade a esse respeito. Não sei se o Ismar tem uma colocação para fazer. Olha, sim, aqui no Rio nós temos Planeta.com, né, uma organização que trabalha com mídia e educação. E em Niterói nós temos a BemTV, que é uma organização não governamental que trabalha expressamente com o conceito de educomunicação. Né? Então, são duas organizações que são referências aqui no Rio de Janeiro e Niterói. Então, lá em Niterói mesmo, na cidade da Maria Angélica, ó, fica o recado aí, BemTV, para você procurar. E o outro Planeta? É o Planeta.com. Planeta.com. Aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, Maria Angélica. A gente espera aí ter conseguido dar esse toque para você. Busca aí que com certeza vale a pena se informar mais sobre a educomunicação. Deixa eu chamar rapidamente a Tatiana aqui, antes da gente encaminhar para o fim, que eu sei... Rapidinho, Tati, tem outro tema bacana que vocês mostraram no Porvir, aí falando em notícias, que existe um aplicativo que traduz as notícias do dia a dia para a linguagem das crianças. Como é que ele funciona? É isso, o nome do aplicativo é Guten, e o que ele faz, enfim, tem toda essa coisa que cada vez menos os jovens leem jornais e consomem, né, os produtos de mídia tradicional, então ele tenta falar sobre notícia, sobre informação com a linguagem das crianças, é bem para criança mesmo. E aí também tem jogos, enfim, tem brincadeiras em torno dessas informações, dessas notícias que são traduzidas para elas. Ele não chega ainda na parte de fazer as crianças criarem seus próprios conteúdos, mas ele auxilia muito no interesse da informação, da comunicação, da leitura. É bem legal, assim, e é disponível, enfim, gratuito em iPad. Tem uma matéria no Porvir que dá para ver um pouquinho mais. E aí, rapidinho, se você me deixa falar mais uma coisinha só... Diga lá. Ajudando aquela pergunta de outros cursos, também tem o É Nós, Escola Livre de Conteúdo, que é um projeto aqui de São Paulo também, que dá algumas oficinas para estudantes do ensino médio. Eles têm alguns conteúdos online, alguns cursos online, videoaulas, que podem ajudar, como como fazer um videodocumentário, como hackear a cidade, enfim... pode ajudar a desenvolver atividades presenciais, enfim. Eu acho que é uma dica boa também para o pessoal procurar. Muito bom. Tati, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco. É sempre um prazer conversar com você e trocar tantas ideias bacanas aqui. E lembrando, então, porvir.org é o site para você de casa buscar as informações aí sobre todos esses cases que falamos aqui. Valeu, Tati! Obrigada. Até o próximo mês. Até mais. A gente está aqui com um minutinho para encerrarmos. Queria rapidamente aqui o nosso tempo voando. Professor Ismar, a gente sabe que, de certa forma, né, como já dissemos, é um grande desafio a gente implementar e tentar mudar essa escola. Mas como é que a gente está encaminhando em relação à política pública? Você vê que a gente está aí com mais aberturas para a implantação de projetos de educomunicação na escola pública brasileira? Sim, estamos muito otimistas. Em São Paulo existe até uma lei, né, a Lei Educom, aprovada pela Câmara Municipal. O Mais Educação do governo federal tem o Macrocampo, comunicações de mídia, com suporte na educomunicação. E nós temos em municípios brasileiros avançando. Neste momento agora, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul ingressou com a educomunicação como política pública no tratamento das questões raciais. A educomunicação voltada para o meio ambiente, né, também tem sido prática. Então, a gente vê que nos últimos 10 anos cresceu muito a discussão em torno desse tema e a prática também. Sem dúvida, a gente está aí com o Plano Nacional de Educação, que temos batido muito nessa tecla aqui no Conexão, que esperamos aí que seja colocado amplamente aí em prática, né? Então a educomunicação faz parte dessa prática diária, que a gente tem que ver aí a educação brasileira melhorar para o progresso em todas as áreas. Nós teremos reflexos aí daqui para frente. O professor disse aqui nos últimos 10 anos que não demora nem 10, 5, mas que a gente comece já agora a tentar fazer uma mudança na educação brasileira. Por agora, nosso tempo já está estouradíssimo, então, Marcel, Ismar e Anderson, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Muito obrigado. Até mais. Até mais.